estava sendo conduzido o material, o movimento, e uma nossa perspectiva levou à situação de reajuste zero que a gente está vivenciando hoje, tá? Só tentando retomar um pouquinho o que aconteceu. Lá em agosto do ano passado a gente teve uma apresentação de uma contraproposta do governo para o projeto que era o projeto STF, que é o PL 2648, que está ainda tramitando no Congresso Nacional. Nós recebemos essa contraproposta e nós fizemos um material dizendo que não era o projeto dos nossos sonhos, por óbvio, né? Ele tinha uma série de problemas ali dentro, mas a nossa avaliação naquele momento é que a gente não teria condições de melhorar o índice do projeto. A gente apresentou aquilo que a gente considerava os 3 maiores problemas do projeto. Era o fato dos 13,23 estarem embutidos ali dentro, os 4 anos de tempo, né, para pagamento do projeto em 8 parcelas, que a gente considerava que era um tempo muito longo, e o fato de que havia uma diferença entre o pagamento dos CJs e do resto da categoria. Tá? Nós defendíamos que era necessário trabalhar para melhorar aquele projeto, que a gente achava que o índice naquele momento não era um índice negociável, né, por conta de toda a situação que a gente estava vivenciando, mas que a gente tinha condições de melhorar essas 3 situações até o final do ano dentro do projeto. Quando isso aconteceu, a gente foi taxado assim, de governista, traidor da categoria, defensor do leitinho, né? Tinha que falar nas assembleias e as vaias eram tão grandes que a gente tinha que parar de falar e dizer assim, gente, não vai adiantar vaiar, deixa a gente colocar a posição, depois a gente decide o que vai fazer, mas a vaia não é uma forma de barrar o que a gente está pensando, a gente vai continuar apontando o que a gente considera que é erro. A opção naquele momento que a categoria fez a nível nacional, e teve uma influência bastante significativa da direção do Sintrajus nisso, né, foi a opção pela derrubada do veto. Aí a gente colocava assim, uma coisa não é impeditiva da outra. A gente pode trabalhar pela derrubada do veto, mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar o diálogo para melhorar o conteúdo desse projeto, porque dependendo se o veto não cai, a gente faz o que na sequência? Ah, vocês são traidores, voltem a trabalhar, vocês não têm que estar na greve. Foi um diálogo bem difícil, tá? Nesse momento, a gente, inclusive, saiu da comissão de negociação de greve aqui do Rio Grande do Sul, porque estava hegemonizado, então a gente tentava falar as coisas no próprio comando de greve e não tinha como continuar o debate. As pessoas diziam, vocês são minoria, vamos votar e vamos encaminhar. Então, a gente achou que não fazia sentido permanecer num espaço hegemonizado, tá? Acabou, né, todo esse processo, elegeram lá uma série de amigos do judiciário, né, o Renz e o Onyx Lorenzoni, né, dentre outros nomes, foram eleitos os amigos do judiciário, que hoje atacam a competência exclusiva da Justiça do Trabalho em muitas situações que a gente vai falar na sequência, tá? Passado esse período, a gente dizia assim, gente, agora está na hora de aprovar o projeto. A gente precisa votar o regime de urgência e aprovar até dezembro, porque em janeiro a gente tem que estar com essa grana no bolso, tá? O debate naquele momento era, não, agora vamos melhorar o projeto. Tá? E chegou na situação que a gente tem hoje. Tá? Hoje o projeto ainda tramita na Câmara, no Congresso Nacional, está na Câmara, na verdade, ainda, com bastante dificuldade de aprovar. Cada dia que passa a gente tem mais dificuldade de aprovar. A Mara está morando lá em Brasília, né? A Mara foi chamada de traidora na categoria porque foi uma das que conseguiu fazer passar o projeto na CETASP, tá? Se o projeto não tivesse passado na CETASP, a gente não tinha o projeto hoje para apresentar. A gente dizia uma coisa, não impede a outra. A gente tem que fazer a tramitação continuar acontecendo e a gente tem que ver se a gente consegue fazer a derrubada do veto na sequência. Guedes, para além de tudo isso, né, a gente tem uma situação muito grave que paira hoje sobre a Justiça do Trabalho. Né? Teve um corte orçamentário muito forte que aconteceu. No mês de agosto, de outubro desse ano, a gente não tem... Não, a partir de setembro. Setembro desse ano, estou pensando na lógica cronológica. A partir de setembro desse ano, a gente não tem grana mais para luz, para água, para custeio dos prédios. Os prédios terão que ser fechados. Tá? Para chegar nessa data, o Tribunal de São Paulo já está trabalhando só 4 horas por dia e fecha o prédio no resto do tempo. E não sabe se consegue chegar lá. Essa situação é uma situação real, tá, gente? Está acontecendo no Brasil inteiro. O PJE vai parar de funcionar e a Justiça vai parar de apresentar a resposta para a sociedade enquanto o Judiciário, se isso acontecer, tá? Isso é uma situação muito grave. A gente nunca passou por uma situação tão grave quanto essa. E o que a gente vê é um silêncio do sindicato em relação a essa situação. Isso não se discute, tá? Se vocês olharem na página do sindicato, não tem uma linha falando sobre isso. Eles falam que, né, que existe a situação, mas qual é a movimentação que acontece? A gente vê o pessoal do sindicato falar como principal ação que eles tiveram durante a gestão do sindicato, a desfiliação da CUT. Né? Beleza, desfiliou da CUT, a categoria não queria mais ficar com a CUT, mas por que não está afiliada numa outra central sindical? O resultado disso é o isolamento da categoria. Tá?
Um isolamento num momento em que a justiça do trabalho, enquanto justiça, está sendo atacada. E quem tem que fazer a defesa da justiça do trabalho não adianta sermos nós. Na década de 90, né, aconteceu isso, uma tentativa de extinção da competência da justiça do trabalho, quem é mais antigo aqui sabe disso, e eles trabalhavam com a mesma tese que eles estão trabalhando hoje, que é a ideia do acordado sobre o legislado. Teve aí, há uns 10 anos atrás, começaram a trabalhar com o lance das arbitragens privadas, né? E a gente dizia assim, a arbitragem privada é armadilha para a justiça do trabalho. A gente não tem que apoiar isso. Tem colega que é formado como árbitro aqui dentro, né? A gente diz, a gente não tem que fazer isso, porque eles vão tirar a competência de julgamento de dissídio coletivo da Justiça do Trabalho. E se fizer isso, por que a gente não pode ser uma vara da Justiça Federal? Né? Ah, que bom, né? Você é trabalhador do Judiciário Federal, então não mais da Justiça do Trabalho. Mas qual é o tamanho que essa vara precisa ter? E o contingente que sobrar vai acontecer o quê? Tem uma tentativa de extinção da Justiça do Trabalho hoje, tá, gente? Isso é muito sério. E isso vai acontecer nos próximos anos com uma velocidade absurda. A gente tem ideia hoje do Estado mínimo. O cara que aprovou o Orçamento da União, ele diz que ele tem, que é o Barros, né, o deputado, ele diz que ele tem alergia à Justiça do Trabalho, tá? E ele coloca lá que o corte do Orçamento da Justiça do Trabalho foi um corte didático, para a gente rever as nossas práticas enquanto justiça. Isso está escrito, tá, no texto do Orçamento da União. Então tem uma situação muito grave para acontecer. Qual que é a reação que tem que acontecer da categoria? A categoria deveria estar reunida hoje com entidades de juízes, com entidades de operadores do direito, a OAB, né, e as outras representações, e com todas as centrais sindicais. A gente deveria estar procurando todas as centrais sindicais para discutir o que é o papel da Justiça do Trabalho do ponto de vista social num Estado que caminha para o Estado mínimo de novo. Tá? Então, tem um vácuo, né, de debate que está acontecendo que a gente considera que é muito grave. O país está pegando fogo lá fora, né? E a gente não quer discutir quais são as nossas posições sobre isso. É golpe ou não é golpe? Né? A gente tem divergências, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente tem divergências sobre isso. Mas a gente não tem que enfrentar como categoria essas divergências para ver para onde a gente caminha enquanto categoria diante da sociedade que se coloca para a gente do lado de fora. Esse não é o papel da entidade sindical fazer esse debate. A gente deveria estar fazendo, estar criando fóruns para fazer esses debates, tá? Então tem um silêncio muito grave em relação a uma série de coisas, né? Condição de trabalho, saúde do trabalhador, há quanto tempo a gente não ouve falar sobre isso aqui dentro? Democratização do judiciário, e uma comissão de juízes que está reunindo, né, fez a primeira reunião há 15 dias atrás, para discutir a democratização do judiciário. Na pauta deles está qual é o papel do juiz de primeiro grau na eleição da administração dos tribunais. E só, tá? Isso é o que a gente entende por democratização do judiciário? Desculpa, eu acho que a gente tem um monte de outras coisas para discutir, né? Além da eleição da administração, qual é a participação dos servidores, por exemplo, na eleição da administração? Qual é a participação do controle social na eleição da administração? Como é que se discute orçamento dentro do judiciário? Qual é o peso para condições de trabalho dentro do orçamento do judiciário? A gente não quer discutir isso. E se a gente não se colocar enquanto entidade sindical nessa mesa, nós não seremos chamados pela administração para fazer esse debate. Né? A gente precisa se colocar, a gente precisa ter o debate firmado, a gente precisa ter fóruns para discutir isso, a gente tem que ter posições para serem apresentadas e a gente tem que se chamar para esse debate. Mas se a gente não consegue debater isso nem entre a gente, como é que a gente vai debater na mesa de negociação com a administração tribunal? Então tem uma série de problemas que a gente considera que são problemas muito graves. A gente apresenta a chapa como uma forma, né, de voltar a fazer esses debates que a gente considera importantes, né? São debates que a gente considera que são debates fundamentais para o que vem pela frente para a gente enfrentar. Não esperem 2 anos tranquilos, tá, gente? Não dá para esperar chegar outubro para ver o que a gente vai fazer. A gente tem que discutir antes de outubro, porque eu acredito que até vai haver uma suplementação de verba, tá? Para haver a suplementação tem que ter o pedido já aconteceu, né? Foi pedido 1 bilhão de suplementação de verba para custeio do judiciário. Esse pedido tem que ser aprovado no Congresso Nacional. Eu acho que vai ser aprovado, mas não acho que será esse valor. Eu acho que eles vão reduzir, porque a ideia é efetivamente sufocar, né, a Justiça do Trabalho. A ideia é de fazer o sufocamento. Então sufoca a Justiça do Trabalho e depois a gente vai ver o que acontece pela frente. E se a gente passar por esse ano, o que vem no ano que vem? Né? A gente precisa colocar isso muito nitidamente. O que acontece com as pessoas que não têm estabilidade, por exemplo, se houver uma redução também da Justiça do Trabalho? E não são poucos, né? Na informática a gente tem um grupo bem grande que ainda não tem estabilidade, né? O que acontece com o pessoal? O estágio probatório pode não ser aprovado, tá, gente? Na década de 90, quem acha que isso é alarmismo, o Collor fez isso no executivo, tá?
Ele colocou 15 mil servidores estáveis em disponibilidade sem salário. Né? Nessa mesma lógica do Estado mínimo. A Vânia podia contar um pouquinho da história aí, né, da emenda 45, pessoal. E é que pode haver, além da disponibilidade sem salário, a redistribuição para algum outro órgão, né? Que já aconteceu, não seria a primeira vez. Mas assim, na nossa opinião, os componentes da Chapa 3, nós estamos ingressando num momento de força conservadora muito grande no Brasil. E essa força conservadora, ela vem em detrimento de direitos conquistados. E ela defende o Estado mínimo. Eles dizem abertamente que tem que ter menos SUS, que tem que ter menos apoio à educação. Eles estão dizendo abertamente. Isso é redução do Estado. E também menos justiça, porque à medida em que tu tira 90% do orçamento da Justiça do Trabalho, tu está asfixiando ela. Foi tirado o orçamento de todo o judiciário, mas principalmente da Justiça do Trabalho. Tu está asfixiando a Justiça do Trabalho, impedindo que ela opere na capacidade que ela tem e na medida da necessidade que a sociedade exige. Porque eu trabalho em gabinete, a gente recebe processos diuturnamente com o PJE. É muito processo, é muita demanda, porque tem um descumprimento da legislação trabalhista muito grande. E aí o que aconteceu? Essa ameaça toda já existia no nosso país na década de 90, mas ela foi estancada a partir do ano 2000 e pouco. E houve uma emenda à Constituição Federal, que foi a emenda 45, que ampliou competência para o judiciário, principalmente para a Justiça do Trabalho, que ela trouxe para debater e julgar na Justiça do Trabalho os acidentes de trabalho e as doenças decorrentes das relações de trabalho e outras ações de relações de trabalho. Execução fiscal, execução... Isso, um monte de coisa veio para a Justiça do Trabalho. E o que isso significou na prática? Concursos públicos, abertura de varas trabalhistas, 12 turmas foram criadas aqui no TST, ampliou postos de trabalho, vagas para juízes, para técnicos e para analistas. 17 varas do trabalho. 17 no estado, né? Tudo isso está em risco agora, porque agora a ideia é flexibiliza o direito, mexe na CLT. O que vale é aquilo que a Nayara falou. O que vale é o acordo coletivo entre os sindicatos. O juiz não discute mais aquilo que foi negociado lá. Ele não precisa mais fazer isso. Então, gente, é uma coisa muito grave, é um ciclo. Nós tivemos um ciclo de avanços nos direitos, agora é um ciclo de retorno nos direitos. E quando fala em redução de Estado e de prestação de serviço público, é redução de servidor também. Não é só de serviço, é de servidores. Porque quem presta o serviço público são os servidores. E a gente entende, na nossa opinião, a Chapa 3, de que o cenário exige das entidades sindicais muita força e muita capacidade de pressão e negociação para evitar o máximo possível a redução dos nossos direitos. E aí a gente coloca a Chapa 3 como alternativa, porque a gente faz a leitura dessa conjuntura. E uma das formas de avaliar a conjuntura que nós temos, por exemplo, concreto, é a questão salarial, que nós entendíamos que deveria e podia ter sido votado no ano passado, e esse ano nós poderíamos estar discutindo data base, negociação coletiva, e já ter aprovado, porque é uma coisa inusitada, colegas, inusitada. Nós temos orçamento para o pagamento do reajuste, acordo entre o STF e o Poder Executivo, e projeto. Mas várias pessoas, colegas nossos, pediram para os deputados não votarem porque não concordavam com os índices. Foi isso que aconteceu, o resto é dourar a pílula. Foi isso que aconteceu. E é por isso que... E nós dizíamos, gente, tem que votar, não dá mais, não tem mais como melhorar, tem que votar, porque a conjuntura, ela é muito grave e vai piorar. E piorou, e está piorando. Aí quando ia votar agora, quem dizia que apoiava era o Jucá. Olha o que fez o Jucá, caiu o Jucá. E aí, continua. Ontem era 2 da manhã, estavam lá discutindo meta. E não estão discutindo o nosso reajuste. Que alguns dizem leitinho, essas... Bom, eu respeito quem acha isso. Mas para analista, no final, é 5 mil. E para técnico é 3 mil a mais no salário. No final da implementação. E mais, gente, os 13,23, quem recebia era só a Justiça do Trabalho. Os demais colegas nossos da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal não recebiam. E embora tenha sido estendido de forma administrativa, em dinheiro não entrou, porque não tinha verba para pagar.
Sobre os 13, eu acho que é Isso. importante a gente avaliar aqui também, ó, que tem, pra mim, tem mais uma bola fora, tá? Que está sendo encaminhada, que é essa questão da decisão judicial dos 13 a nível administrativo ou a nível judicial, né? O Sintraju fez o encaminhamento aqui, acho que naquele momento estava correto, ganhou administrativamente, só que hoje eles defendem a retirada dos 13 de dentro do PL. Isso é um erro, tá, gente? Os 13,23 estão lá com o Gilmar Mendes. Quem recebeu quintos aqui sabe que o Gilmar foi o cara que botou pá de cal em cima dos passivos dos quintos, tá? Quem recebeu judicialmente naquele momento recebeu, e quem não recebeu não receberá mais, porque eles colocaram conta. Ele já se manifestou dizendo que é impagável os passivos dos 13,23. E o processo está com ele, o processo judicial. Se a gente aprovar ele lá em agosto, a gente dizia que estar embutido no projeto era um problema. Hoje é a solução, tá? Por mais que isso interfira no índice que a gente está recebendo, e aí depois a gente refaz esse índice e vê o que ficou para trás, descontando isso que já era direito adquirido, tá? Isso a gente vai ver lá na frente, vai brigar lá na frente. Mas nesse momento, estar os 13,23 dentro do projeto é vantajoso, sobretudo para quem está mais tempo no judiciário trabalhista, tá? No judiciário, na justiça como um todo. Porque estar na lei é o reconhecimento do direito. E ao reconhecer o direito, te dá direito a buscar os passivos que a gente tem. E não é pouco, tá? E não sobre o salário de 2002, né? E mais, né? Porque na decisão na Justra, a gente tem sobre o salário de 2002. Se ele for reconhecido na lei, ele é reconhecido sobre o salário atual. Isso dá um valor infinitamente maior. Infinitamente não, finitamente maior em relação ao que a gente tem. Então, desculpa, mas é uma bola fora apostar no julgamento do Gilmar Mendes, entendeu? Porque ele vai dizer que nós não temos direito. E ele vai dizer isso baseado na situação econômica do Estado, não é nem na lei. Ele vai dizer, mas o Estado tem um papel social e esse papel é passar dinheiro para servidor público nesse momento. Então, desculpa, entendeu? Mas é mais uma bola fora. Para nós importa aprovar, sim, os 13,23 nesse momento, no projeto de lei que está lá no Senado. Tá? Então, enfim, acho que era mais ou menos isso, né? Estamos apresentando o material, pedi para vocês lerem, né? O pessoal das outras chapas vai estar passando, conversem, discutam, né? Façam essa avaliação. Até o dia 29 de junho a gente vai ter um tempo ainda pela frente para fazer o debate sobre isso, né?